Amém, amém. A gente está encerrando hoje o mês da família. Eu acho que foi a primeira vez que a gente fez aí uma via sacra, passando de casa em oração. Foi um mês delicioso, né? Pouquinha guerra, né? Nossa, quase nada. Né? Os batalhões de frente levaram um chumbinho aí, mas estamos de pé, como diz o hino, né? Sabe, quando a gente começou a mexer na família, e a coisa começou, todo mundo... Né? E agora, o que nós vamos fazer? Eu lembrei que a família ela é essencial. Né? A família é a base da sociedade e a família é onde nasce a igreja. Né? Onde nasce a igreja? Nasce lá na sua casa, para depois vir para cá. Deus cria a igreja e cria a família a partir de Adão e Eva. Né? Essa é a ideia de Deus desde o princípio. E eu estava pensando como isso é extraordinário. Pensa assim, duas pessoas se olham, olha que legal. Fala, cara, eu não posso viver sem esse cidadão ou sem essa senhorita. Eu não posso viver sem, então eu vou casar com ela. E ali começa uma família. Cara, é Deus que faz isso, né? Família é agrupamento de pessoas. E Deus teve essa ideia. Vai nascer de um sentimento, não de emoções, de um sentimento. E Paulo diz que a grandeza de Deus é extraordinária. E só um Deus grande e extraordinário pode ter uma ideia desse tamanho. Constituir homem, mulher e família. E aí Deus fala, vamos fazer gente, né? Deus cria o homem, cria a mulher, e essa gente vai fazer gente. E a gente vai ser uma grande família. E essa é a ideia de Deus para nós, para as nossas famílias. Ao passar dos séculos, o diabo foi pondo um dedo aqui, outro ali, as coisas foram ficando bagunçadas, mas a base é a base bíblica para a família. Deus criou, Deus quis, e Deus fez da família a base da igreja. Eu quero ler com vocês Efésios 3, 20. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse mês nós oramos por nossa família, pelos nossos parentes, e eu quero dizer para você que cada pedido de oração, cada coisa que você pensou em todos esses dias de oração, a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu para agora e por todas as suas gerações. Amém? Eu vou repetir, porque eu acho que você não está entusiasmado pelo extraordinário poder de Deus na sua família. A Bíblia diz, olha só, que todo pedido que você fez pela sua família e o tempo que nós fomos na sua casa orar e te ajudar em oração, a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu para agora e para todas as suas próximas gerações. É isso. Deus pode fazer muito mais. E tem outro milagre que Deus fez. Porque Deus faz essas coisas, Ele faz milagres. Porque é dele o querer e o realizar. O milagre de Deus foi fazer uma família para você. Deus faz um milagre e forma a família para a gente. Esses dias eu vi o Marcos com as duas crianças no braço, o Davi muito manhoso no colo dele e o pequenininho batendo no Davi porque queria o Marcos só para ele. Eles não fazem isso por mim, tá? Eles fazem por ele. E aí eu falei, cara, você acredita que a gente tem neto? Você acredita que nós vamos fazer 30 anos? Não dá para acreditar, passou muito rápido. Por quê? Porque Deus me deu uma família, mas Deus fez um milagre muito maior do que dar uma família para nós. Deus fez uma família para Ele.
É muito maior. E é por isso que hoje eu quero dizer para vocês, já para quebrar o que nós temos escutado por aí, que a família de Deus é a igreja. Não, mas eu sou a família de Deus em casa. Não é. Não é. Família de Deus é a igreja. Vamos ler Efésios 2, 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, diz que um dia você estava longe. Longe de quê? Longe de Deus. Mas o sangue de Cristo te aproxima. Você precisa do sangue de Cristo. 14. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez destruir a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, o sacrifício de Jesus quebrou o que Adão fez e fez com que Jesus anulasse todo o pecado e nos trouxesse de volta, destruindo a inimizade entre o homem e Deus, nos trouxesse de volta para Deus. 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, como é que você tem acesso a Deus? Por meio de Jesus, através do Espírito. Ok? Você passa por Jesus, Jesus te dá o Espírito Santo e você pode chegar até Deus. Foi por meio disso. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso te tornou estrangeiro aqui, mas você tem cidadania no céu. Olha que delícia. E isso faz o quê? Faz com que você seja amigo de Deus, não servo de Deus, não. Filho, família. É muito triste quem não tem família, quem não tem gente para te ajudar, quem não tem gente para te socorrer. E aí no 20 diz assim, depois que você virou família de Deus, tá? Isso serve só para os filhos de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Ok? Então, esse é o fundamento. Mas qual? Não sei. O fundamento dos caras é Jesus. Tendo Jesus como pedra angular. É a pedra que começa tudo, é por onde começa a família de Deus. 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha que delícia. Você vira a família de Deus, começando pelo fundamento que é Cristo, e aí você vai se juntar com outras pessoas para construir algo maior e ser morada de Deus. Você é morada de Deus sozinho? Não, meu irmão. O Espírito Santo mora no corpo. Se você não é corpo, não tem Espírito Santo. E quem não tem parte com o corpo, não tem parte com ele. São coisinhas simples que a gente esquece. Aí quando Deus fala, Deus é pai de todo mundo. Não é. Né? Não é. E aí no 21 diz, nele, vocês também estão sendo juntamente edificados. Vocês estão sendo, esquece o edificado que diz, você já sabe. Juntamente. Precisa se juntar para construir. Ok? Vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que delícia. Vocês, nós, eu, você, todo mundo, estamos juntos sendo edificados por Deus, né? Uma edificação, uma construção com detalhes. Para quê? Para que Ele possa vir morar em nós. Nós somos família
de Deus. A igreja é a família de Deus. Todos são filhos? Não, meu irmão. Eu sei que dói, porque alguns dos nossos ainda não encontraram Jesus. Mas todos são filhos? Não. Só aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. A gente leu que através de Jesus e tudo que ele fez, ele derruba o muro de inimizade. E ao invés de Deus tornar-nos servos, como as outras histórias de deuses que não existem, ou só amigos. Eu sou amigo de Deus. É muito pouco ser amigo, porque o amigo te trai às vezes. O amigo te vira as costas. Ou trabalhadores. Agora eu aceitei Jesus, eu tenho, que ralar. Primeiro, ele nos torna santos. Nem servos, nem amigos e nem trabalhadores. Primeiro, Jesus, através de Jesus, nós nos tornamos santos. Com uma nova cidadania. Agora não moramos mais no mundo, nós moramos nos céus. Somos concidadãos dos céus. Porque antes nós éramos cidadãos da onde? Do inferno, cidadãos do inferno. Mas aí Jesus nos resgatou com seu precioso sangue e agora nós somos santos na cidade de Deus. Você pode chamar do que quiser, de Nova Jerusalém, de Reino de Deus. A verdade é que nós não somos mais deste mundo. Mas não só isso. Agora a gente é família de Deus. Deus nos torna parte da família dele. É só isso? Não. Não é só família. Vamos ler João 1. Diz assim, no 12. Contudo, depois de tudo que Deus já fez, aos que o receberam, quem recebeu quem? Quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é só família, porque tem um monte de gente que a gente diz que é família, mas não é filho. Né? Mas Deus deu o direito. Gente, nós estamos falando de direito, é seu, ninguém pode te tomar. De se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Veio de parto, não veio de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que extraordinário. Gente, isso é muito poderoso. Através da carne, não através de carne, não de maneira natural, da maneira que você sabe, da maneira que você vê, mas nasceram de Deus. É um novo espírito. Além de formar famílias entre a humanidade, que já é precioso, se você olhar para a Bruna e você fala, cara, tem um ser humano dentro desta menina. Tem um bebê sendo gerado ali. Como pode? E depois de quando ele sai de dentro da gente, você fala, cara, este bebê estava morando dentro de mim. Não, para, gente. Isso não pode ser natural, isso é extraordinário. E ele cresce. E depois vira a gente pula a página. Mas a verdade é que tem um bebê sendo gerado. Então, Deus faz família entre a humanidade. E aí, nós encontramos Jesus e entendemos sobre Jesus. E aí, nós descemos as águas e Deus nos faz nascer de novo. Da idade que tiver. E assim, a gente não nasce só nova criatura sou. A gente nasce filho de Deus. Nós não éramos nada, diz a Bíblia. Nada. Mas nós nascemos de novo. Mas não só de nascer de novo, uma nova vida. A gente tem uma nova cidadania, uma nova hereditariedade. Nós nascemos de novo de Deus, um novo espírito. Infelizmente, não uma nova carne. Mas lá na frente, saberemos. Mas nós somos filhos de Deus. Nascidos do Espírito. Isso é extraordinário, isso é grande demais, como diz Paulo. É só o poder de Deus que faz um negócio desse. Gálatas 4, 3, diz assim: assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo.
Antes de Jesus, nós éramos todos escravos do mundo, escravos de Satanás, ok? 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude do tempo significa no tempo certo. Jesus veio no tempo certo, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Se não bastasse, ele ainda nos adota. Que delícia. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. É só porque você é filho que você tem o Espírito Santo, viu, meu irmão? É só por isso. Não é? Ah, todos têm. Não, não tem. Todos são. Não, não são. Só os filhos recebem o Espírito Santo. E aí a sua mente trabalha a seu favor, falando, agora eu tenho um pai que está no céu. Eu não tive pai aqui. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha vida foi assim, foi assado. Mas agora eu tenho uma nova filiação. O meu pai que está no céu. E eu posso falar assim, papai, íntimo, carinhoso, íntimo, né? De você sentar e falar, papai, tá difícil, eu vou enlouquecer. E papai fala, não enlouqueça, porque eu estou aqui. Você tem para onde vir, você tem para onde voltar. Isso é o que Deus faz por nós. Assim, né? No 7, você não é mais escravo do pecado, meu irmão. Escravo de Satanás, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha, não basta ser adotado, eu tenho todos os direitos e ainda sou herdeiro. Olha que delícia. Poderosamente, eu quero que você grave sempre infinitamente mais na sua mente hoje. Infinitamente mais. Poderosamente, Deus nos tira da escravidão. Se você acha que você não era escravo do pecado, e se essas pessoas que estão lá fora acham que não são escravas do pecado, elas estão perdidas nos seus próprios pensamentos. Nós éramos. Mas aí Deus nos tira, nos adota de papel passado. A gente tem carimbado o nome dele. Nos torna filhos dele. Sabe aquela coisa, você sabe quem é meu pai? Vou chamar o meu pai. Então, agora você tem que resolva. Você tem o pai que está nos céus. Mas a vontade de Deus não era só essa, de resolver as suas pendengas. A vontade de Deus é que nós fôssemos muito irmãos que viriam depois do primeiro. Quem é o primeiro? Jesus. Porque ele seria o modelo do tipo de filho que Deus quer. Olha que delícia. Eu não sei como é ser filho de Deus, eu estou meio perdida. Como é que é? Olhe para Jesus, porque você é parte de uma família de muitos irmãos, a qual Jesus é o primeiro deles e é a qual Deus quer que você se pareça. E uma das características de Jesus é ser obediente. Filhos têm que ser obedientes. Não é o que a gente tem visto, né? Os filhos fazem o que quer, a hora que quer. Você não pode contrariá-los. Gente, eu nunca apanhei, eu nunca contrariei minha mãe. Um olhar da minha mãe fazia com que eu corresse léguas. Não é? É uma questão de obediência. Então, nós fazemos parte dessa família espiritual, a qual o diabo tenta, de todas as formas, descredibilizar. Lá fora as pessoas, crente, destruir com falsos profetas, né? E alguns bebês na fé acreditam. Com mundanismo, tudo pode, a igreja pode ser inclusiva, Deus ama todo mundo e você pode fazer o que você quiser. Com falta de amor, visando lucro, visando quantidade, mas mesmo assim, a família de Deus continua crescendo. Olha que delícia. É que nem casamento, todo mundo fala mal, mas no ano, o que tem de gente casando, sabe por quê? Porque é bom casar, é bom formar família, e é bom que a igreja cresça. O diabo, ele tenta nos destruir, porque assim ele destrói a família de Deus. Porque a igreja é essencial para nós, é essencial para a sociedade. E sabe quando a igreja vai ser essencial para mim e para você?
quando Deus for essencial para a nossa família. Você não tem como desligar a igreja de Deus e Deus da igreja. E quando eu estou dizendo igreja, eu estou falando exatamente do que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Não estou falando de algo em que você não vê a igreja sem paredes, blá, 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 blá. Estou falando disso agora. Comunhão, mesa, banquete, Deus e o sangue do Cordeiro. Quando alguém pergunta para você assim, o que é essencial para você viver? Talvez você vai dizer assim para mim, Deus em primeiro lugar, a gente sai com essa, e depois a minha família, e depois não sei o quê. Mas a realidade da nossa vida não está muito de acordo com o comportamento que a gente tem em relação ao corpo de Cristo. Né? Deus é essencial, mas sacrifícios à parte. Não posso andar, não posso ir além. Existem algumas condições de Deus para nós, para que a igreja seja essencial na nossa vida. Seja importante, seja algo frutífero. Às vezes a gente não quer vir, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está com raiva do irmão. Vamos tratar todo mundo de irmão, porque se é família de Deus, nós somos todos irmãos de uma grande família. O que não deveria ser assim, porque eu fico imaginando Jesus com raiva da gente. Será que Jesus teria o mesmo comportamento que todos nós temos uns com os outros? Não, querido, porque senão a gente estava morto. Porque nós só temos poder porque Jesus tem o poder. E quando ele olhasse para nós, ai Deus, mata esse. Esse não vai para frente, mata, mata. Pai, esse irmão é um chato, mata esse cara. Mas Jesus não age assim. Então, o mesmo comportamento que você tem, que Jesus tem com a gente como o irmão mais velho, é o comportamento que você tem com seu irmão? Boa pergunta para reflexões. Não venha falar comigo depois, ok? Mas existem 3 condições para sermos uma igreja realmente preocupada uns com os outros. E a primeira condição é ser um sacrifício vivo e ter a mente transformada. Não tem como você ser igreja se você não tiver certeza que você vai fazer tudo o que for necessário para agradar o Pai e mudar a sua maneira de pensar. Romanos 12, 1, 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, a primeira coisa que Paulo diz é: se ofereçam. Não esperem Deus pedir. Ai, que saco ter que explicar isso. Deus já tem tudo o que ele precisa para ser Deus. Quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós. Ok? Então, se ofereça. Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Como você vai fazer isso? Pensando, meu irmão, é culto racional. Não é emocional. Ai, senti um arrepio, vou para a África. Não é isso. É pensante, gente inteligente, gente que raciocina e fala, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, então eu vou me entregar em sacrifício a Deus, ok? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Gente, renovação. Homens e mulheres que não renovam as suas mentes não são dignos nem de uma boa conversa. Porque todos os dias Deus nos revela uma coisa nova sobre nós mesmos, né? Para que sejam capazes. Se você não renovar a sua maneira de pensar com um novo cidadão do céu, você não vai ser capaz. Você não tem capacidade de experimentar. Ai, que gostoso, né? E comprovar, eu tenho certeza, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma mente renovada, você não vai saber o que Deus tem para você. Você vai ficar assim, e agora? Para onde eu vou? Quem eu sou? Crises existenciais. E isso não envolve só o agora. Envolve todo o seu corpo, todo o seu ser, o interior e o exterior. Quando a gente fala de sacrifício vivo, a gente está falando de interior e o exterior.
A gente acha que vem no culto porque é um dia santo e a gente tem que santificar. Mas, na verdade, a gente tem que santificar tanto aqui, quanto no nosso trabalho, na faculdade, nas nossas relações, na escola, com um vizinho. Não é só aqui, é uma vida toda de sacrifício em louvor e adoração a Deus. A gente separa, né? Ah, aqui não é igreja. Para nós, todo lugar é igreja. Porque você não tem como se desligar. Você não se desliga do céu para ir para o trabalho. Aqui não fala de religião, mas eu sou igreja aqui, cara. Você vai ter que me aguentar aqui. Eu sou igreja aqui. Estar aqui no domingo de manhã, que gostoso, é tão espiritual quanto estar em outros lugares. Tão espiritual. E eu acho interessante, uma pessoa falou assim para mim, eu não vou na festa das minhas famílias, porque é muita bebida, é tudo regado a bebida, e a música, e eu penso, cara, você tem que sair desse mundo. Porque você não pode ir na sua festa de família, porque é regada a bebida, e o que você vai comer no restaurante que vende bebida? Como você vai trabalhar numa empresa que você nem sabe quem é o dono? Talvez o dono esteja oferecendo todo o dinheiro dele com sacrifício de criança. Sabe qual é o problema nosso? A gente espiritualiza aqui. Lá, não, eu não sou espiritual aqui. Meu irmão, você é espiritual em qualquer lugar. E aonde você pisar a planta dos seus pés ali é santificado. Pois a maneira como a gente oferece o nosso sacrifício diário é que vai mostrar se Deus é essencial na nossa vida ou não. Por isso que a gente deixa a igreja para lá, porque várias vezes por dia nós deixamos Deus para lá. Nós achamos que a devocional é só aquele momento em que você para, lê a Bíblia e faz assim, e chora e levanta a mão. Não, meu irmão, a devocional é diária. A quem você serve é o tipo de comportamento que você vai ter. E esses sacrifícios que a gente faz, ele transforma a nossa maneira de pensar. A Bíblia fala, antes eu pensava assim, mas agora eu não posso mais pensar, porque nós estamos sendo moldados à maneira do Filho de Deus, e não de acordo com o mundo. Nosso coração, nosso espírito, nossa maneira de pensar é toda voltada à maneira de Jesus viver. O padrão do mundo são as minhas vontades, as minhas regras, né? Conversa do feminismo é meu corpo, minhas regras. Depois que você conseguir ser independente, você vai lá e faz o que você quer, que é maravilhoso. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é viver a vontade de Deus e ter uma vida boa, perfeita e agradável. E essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Se nós não sermos sacrifícios vivos diários e ter a nossa mente transformada, nós vamos ser sempre um problema. O que também não era a vontade de Deus, porque Deus quer que os seus filhos cresçam, amadureçam e torne ajudante de outros filhos. Mas a gente tem permanecido parados, querendo sempre ser ajudados. A gente não consegue dar um pé para frente. Às vezes a gente está com problema, aí a gente pede ajuda por irmão. Gente, tem que pedir ajuda por irmão, porque a gente é família. E se você não confia no irmão como sua família, então tem um outro problema, sua mente não foi renovada. Se a mente não for renovada, você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Né? É tudo interligado, mas a gente fraciona para viver bem com a gente mesmo. Ok? Não é porque Deus quer assim, não, é porque eu quero ser assim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, a primeira condição é que você tem que ser, Paulo não te dá outra especificidade, tá? Um sacrifício vivo e ter a mente renovada para ser filho de Deus. Você tem que pensar como Jesus, ok? A segunda condição é, irmãos são essenciais. Olha, coisa que eu não gosto de fazer. Olha para o cara que está do seu lado, para a pessoa que está do seu lado. Você é essencial, meu irmão. Você ficou até tristinho, né? Não é? Você fica até, esse cara é essencial para mim. É, meu irmão. Porque Paulo diz, né, que até os mais frágeis, as partes do corpo mais insignificantes, elas são extremamente importantes para o reino de Deus. Então, agora vira para trás e fala, você é essencial, meu irmão. Você é essencial. Olha que delícia. Romanos 12, do 3 ao 5, vamos lá. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Guarde essa palavra, equilibrado. Equilibrado. Né? Como falta equilíbrio. Né? Como a gente explode fácil, como a gente nega fácil, como a gente deixa as coisas para trás fácil. O que é isso? Falta de equilíbrio. Quem traz o equilíbrio? Quem traz o equilíbrio? Quem traz o equilíbrio? Por que a gente responde baixinho? Porque a gente sabe a resposta. E aí a gente se olha no espelho e não vê nada, como diz Paulo. Você está olhando no espelho, mas você não está vendo nada. Por quê? Porque eu sou um desequilibrado. Não é? Vamos lá. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. O que faz a gente pensar que podemos ser cheios do Espírito Santo sozinho? A falta de leitura bíblica. Meia horinha de leitura bíblica por dia resolvia 90% dos problemas de inimizade, facção, distensão e contrição dentro da igreja. Porque se Jesus fosse tretar com os irmãos dele, não sei como terminaria. Tava vendo aqueles videozinhos bacaninha do Iá lá, José indo todo contente ver o poço com os irmãos. Né? E ele, nossa, meus irmãos me chamaram aqui, irmão, para ver o poço ali, diz que é um poço bem legal. Né? E aí você pensa, imagine Jesus falando, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Já pensou? Né? Eu nunca fui irmã mais velha, então, para mim, é muito difícil pensar nisso. Né? Diz que os irmãos mais velhos são... Eu vejo os meninos com Manassés lá, eu falo, Manassés tem pai e mãe. Esse menino, que não sei o quê. Né? E aí já pensou nosso irmão mais velho falando assim, vem aqui, vem Samuel, vou te mostrar uma coisa. Com vingança, com ruindade. A maioria dos problemas da igreja sobre amizade e relações estão relacionados ao conceito de termos um pensamento de nós mesmos que não é equilibrado. A maioria nós achamos que nós somos melhores, mais importantes, mais inteligentes, fazemos coisas melhores e os outros são os outros e só, como diz o Kid Abelha. Não é? Por que você tem problema com seu irmão? Me conta aí. Porque seu irmão não faz o que você quer. Porque seu irmão não fala o que você fala. Porque seu irmão não te compreende. Porque seu irmão não te ama absurdamente. O que é isso? Falta de equilíbrio. A palavra de Deus, diz Paulo, é quem diz quem nós somos. E nós somos iguais. Pronto, acabou. Olha que delícia. Quem eu sou, Deus? Você é igual ao teu irmão. Sabe quando sua mãe fala, você é igual ao teu pai, a raça ruim do seu pai? Eu nunca escutei isso. Você é igual ao seu pai. Raça ruim do seu pai. Né? Deus está falando isso aí. Você é igual. Senhor, o meu irmão, você é igual. Você é igualzinho o seu irmão. Jesus mostrou esse conceito falando sobre o amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Só que a gente não se ama, a gente nem sabe quem a gente é. Então a gente busca no outro uma referência que a gente nem sabe quem é. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente passa a amar de verdade, porque a gente ama Jesus primeiro. Você não ama ninguém se você se acha melhor que ele. Não vem com essa, eu amo nada. Mas na hora do vamos ver, pedir perdão, eu estava certo. E quem perguntou o que você estava fazendo? Família é assim. Família, você anda junto, você come junto. Se você continuar achando que seu irmão é pior que você merece mais, você não ama ninguém. E você não tem o seu irmão como essencial. Porque pouco importa a forma como você o trata, a forma como você fala com ele, se você fala mal dele, se você é grosseiro com ele, se você larga ele na mão. Pega o arado, olha para trás e fala, o quê? Esse cara aqui, não vou ficar perto dele, vou embora. Você não ama nada, meu irmão. Mas a gente só pode fazer isso, olhar e achar a essência de Deus no nosso irmão, quando a gente entende
que Jesus nos serviu primeiro e lavou os nossos pés, usando todos os dons que ele tinha, todos os presentes que Deus deu para ele, em prol dos irmãos que ele tinha. Sabe por que a gente não sabe o que é amor e não sabe porque nosso irmão é essencial? Porque a gente não serve pensando no outro, a gente serve pensando na gente. O que eu vou ganhar com isso? Quantas pessoas você já escutou falando assim, mas eu fiz de tudo naquela igreja. Passei anos naquela igreja servindo e não ganhei nada com isso. Se você está esperando honra terrena, este não é o lugar para você. Jesus podia. Quando a gente está falando de irmão, eu quero que você lembre dos filhos do trovão. Aí chega lá e fala, Jesus, aqueles homens não quiseram escutar a nossa palavra. Eu quero que você lembre de você na internet, hein? Olha só que delícia. Você lá na internet lendo aquela bobajada, ok? Vamos pedir fogo. Vamos matar todo samaritano. Aí Jesus pega, dá uma voltinha, senta num poço, conversa com uma samaritana e salva todos os samaritanos. É isso que um irmão faz. É assim que o irmão socorre. Não, eu vou orar para Deus pesar a mão. Jesus fala, vamos salvar a todos, aleluia. Igualzinho a gente, né não? Igualzinho a gente faz com Jesus. Sabe quando você assiste televisão e o cara matou, e agora é uma coisa bem pesada, né? O cara matou uma criança, estuprou uma criança e a gente fala, vamos matar esse cara. Infelizmente, meu irmão, você vai ter que aprender a lidar com a graça para todo mundo. Senão ela não serve nem para você. A princípio vem a ira, não é? Você pode irar, mas você não pode pecar. Claro que a ira vem, a indignação vem, a raiva vem, mas a graça vem também. É difícil a gente pensar dessa maneira, não é? Mas essa é a maneira de Jesus pensar, porque senão só salva os bons, não é? Só salva os bonzinhos, não é não? Como que você pensa em relação ao seu irmão? Manda fogo do céu ou vamos salvar todo mundo? Como que uma família pensa? Para pensar, como você está pensando sobre seus parentes agora? Gente, é simples. É graça. É Jesus. Se fosse para matar todo mundo, Jesus falava assim, ó, afasta de mim esse cálice. E Deus falasse, não, eu sou seu filho, eu não quero morrer por esse povo. Não vale a pena. Não vale a pena morrer por eles. Eles vão te trocar, eles vão te amaldiçoar, eles vão adorar outros deuses, eles vão adorar a posição que eles têm, eles vão adorar outras pessoas, mas eles não vão te adorar. Então, quem não te adora não é meu irmão. Eu não quero perto de mim, Deus. E Deus fala, não, senhor, você vai ficar aí até morrer, até ressuscitar no terceiro dia, para dar experiência para esse povo de ressuscitar também. Com uma nova mente e uma nova condição de pensamento. Enquanto nós queremos matar todos os samaritanos da nossa vida, Jesus senta no poço e salva todo mundo. Engraçado é que o princípio da família de Deus é ser parecido com quem? Com João e Tiago. É ser parecido com Jesus. Mas por que é difícil a gente pensar dessa maneira? Porque nós não deixamos o Espírito Santo dominar as nossas emoções. Equilíbrio. Lembra que eu falei para você? Guarde a palavra equilibrado. O conceito que você tem de você tem que ser equilibrado. Você é igual. Você não é maior, você não é menor, você não é diferente. Você é igual a todos os outros irmãos que fazem parte da família de Deus. O cara vai chegar no último segundo. Você trabalha das 8, olha lá, trabalha das 8 às 5 para ganhar 1.000. Aí o cara chega às 4h45 para ganhar 1.000. É justo? A justiça é igualitária. Delícia, né? É justo? É, meu irmão. Porque a justiça é igualitária. A justiça não é favoritista. A justiça iguala todo mundo no mesmo patamar. Todos eram mortos no pecado. Mas Jesus veio e salvou. A justiça, gravem isso é equilíbrio. Se o outro não merece, você também não. E a terceira, estamos na segunda condição, né? A primeira é ser um sacrifício vivo inteiramente transformado. A segunda, os irmãos são essenciais.
Quando você vier para a igreja e falar, pô, vou ter que olhar na cara da Andréia, é isso mesmo, porque eu sou essencial. E sou bonita, para variar. E meu marido me ama. Ok? Você vai entrar por essa porta e você vai ter que me suportar aqui ou na glória. Você pode até fugir de mim, mas um dia você vai entrar pelos portões dos céus. Como diz os nossos irmãos romanos, Pedro vai estar na porta te recebendo. A Bíblia não diz nada disso. Aí você vai entrar para ir no banquete, adivinha quem vai estar sentado lá? Eu. Você parou para pensar? Você pode fugir de mim na família terrena, mas na família da glória você não vai fugir. Você vai comer comigo. E a terceira condição é a missão de Deus é essencial. A gente chama isso de missio Dei, que é a missão de Deus. É a sua missão, que é essencial? Não, meu irmão, é a missão de Deus. Sabe o que você faz e faz bem? Tem alguém que faz melhor. Se você não quiser fazer, Deus vai pôr outro. Por quê? Porque é a missão que é essencial. Não é você para a missão. Você é essencial para o seu irmão. Mas a missão não pode parar. É 24 horas de missão. Vamos lá em Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É uma coisa que eu gosto muito quando eu leio sobre a família de Filipe em Atos. As filhas dele eram hospitaleiras, né? Pratiquem isso. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Depois o povo aqui da igreja ri que eu vou em tudo quanto é velório. Eu vou mesmo. Porque né, na hora do velório você tem que chorar com seus irmãos. Porque eu vou em tudo quanto é velório. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Senão você é bipolar. Né? Você tem uma atitude aqui, outra ali, não existe. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso nem vale, viu, gente? O que você pensa de você mesmo nem vale. É o que os outros pensam que está valendo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não de uns aos outros, de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Oh, Jesus, com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ah, que delícia. Olha, a mente dele vai ferver. Como assim? O cara está me ajudando? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como é duro ler uma página da Bíblia a qual a gente segue tão pouco. Como é difícil a gente olhar e ver que a missão de Deus é para todo mundo. A missão de Deus na sua família tem que ser conhecida como a gente se comporta, não com os de dentro, mas com os de fora também. Porque os de fora estão orando o nosso comportamento. Aqui Paulo não está falando só dos irmãos da igreja, está falando dos inimigos também. Daqueles que te fazem mal, daqueles que te odeiam, que planejam o seu cair. Como é difícil ter que ler na Bíblia coisas que a gente não faz entender porque não nos interessa. A missão de Deus, meu irmão, é a que Ele está fazendo e não a que nós queremos fazer. A missão de Deus é amar, é cuidar e salvar todo mundo para que todos sejam uma grande família de muitos irmãos, onde Jesus é um modelo principal. A missão de Deus, ela é feita através do amor. É que a gente não sabe o que é amar, porque o mundo nos ensinou que amar é a outra pessoa fazer o que eu quero. Isso não é amor. O amor nós mostramos e abençoamos a quem nos persegue. Equilíbrio, meu irmão.
Mas você, nesse momento, e da mesma maneira que eu acho, tá me pensando assim, falando, é difícil amar aquele cidadão. Mas sabe que a gente não dá conta? Porque essas coisas só vêm através do Espírito Santo. A gente nunca deixa o Espírito Santo cuidar e fazer. Todas as nossas dificuldades de caráter, elas têm que ser lapidadas pela voz do Espírito em nós. É essencial a missão de Deus. E é essencial escutar o Espírito Santo falando com a gente. Nessa manhã, em que a gente vai tomar uma ceia diferente essa manhã. A gente vai tomar uma ceia entre irmãos, né? Porque talvez você não veio nos últimos 5 meses tomar a ceia como irmão. Você veio como membro. Você veio como um fazedor de coisas da igreja. Mas é a ceia da família de Deus que traz arrependimento e graça essa manhã. Pois a igreja é família de Deus e ela é essencial. Você não vai tomar a ceia com pessoas a qual você não ama e você não conhece. Quem nos impede de fazer isso é o espírito desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que mesmo o mundo tentando quebrar as características dos filhos de Deus, a igreja continua crescendo e o Senhor continua acrescentando os que vão sendo salvos. E nessa manhã, eu quero propor a você que tome a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, como irmão e não como membro. Sabe a festa de Natal, que está todo mundo lá, comendo, dando risada, trocando presente? É o mesmo sentimento, meu irmão. Ah, mas eu não tive essas coisas, então aprenda. É um bando de gente doida, muita comida, todo mundo dando risada, briga o ano inteiro, mas no Natal nós está lá. Família! Briga por causa do cartão, briga por causa do dinheiro, briga por causa da conta de luz. No Natal, vão comer um frango junto. Eu quero que você pegue no corpo, pegue no sangue e pense, eu estou entre os meus irmãos, a qual vão morar no céu comigo. Eu já disse isso para vocês. Talvez parte da sua família, nós oramos para que não vai estar lá com você. Mas os irmãos da igreja vão estar. E você vai ter que comer. E eu quero terminar essa pregação sobre o quanto é bom sermos parte da família de Deus, com Salmo 103, 8 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Olha que delícia. Já pensou Deus ressentido com a gente para sempre? Olha que gostoso, olha quem é Deus. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Você está aqui essa manhã como filho de Deus, irmão de Jesus. Eu não sei como foi sua infância, eu não sei como foi a relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, ou se não teve nenhuma relação. A verdade é que eu sei que agora Deus é nosso Pai. E Ele está cuidando de nós e está nos ensinando coisas novas, preciosas e grandes, que a gente nem sabe. Talvez você esteja com um pedido agora que seja um milagre, ou só seja um socorro, ou só seja uma súplica. Mas, gente, o nosso Pai, que está no céu, nos retribui de acordo com o amor dele e não de acordo com os nossos pecados. Sabe? Aquela conversa de pai, você não merece, mas eu vou te dar. Geralmente é essa conversa que Deus está falando com a gente. Você não merece, mas eu vou te dar.